abençoe, nos ilumine e nos dê bastante tranquilidade para passarmos nessas lições de hoje que nós vamos iniciar. Muito bom dia a todos. Estamos hoje iniciando o capítulo 13, que é reencarnação. Então o André Luiz, ele fala para nós que ele se sentiu assim muito emocionado, muito feliz, porque o Alexandre o convida em companhia dele para ir até a casa de Raquel e de Adelino, onde ali ia se verificar a reencarnação de Segismundo. E ele diz assim que ele ficou assim muito contente, que chegava até a extravasar do seu espírito, porque era a primeira vez que o André Luiz ia ter conhecimento direto com a reencarnação. Quando ele fez a faculdade de medicina, as leis biogenéticas fascinavam muito ele, só que ele nunca se aprofundou nesse assunto. E quando ele estava ali na colônia espiritual, ali no nosso lar, ele recebeu assim muitas lições referente a esse assunto, mas ele nunca tinha visto de perto esse processo de imersão. Assim, o espírito está lá desencarnado no mundo espiritual e ele vem aqui para a crosta terrestre reencarnar. Então ele ia assistir, participar dessa reencarnação. E ele disse assim que então ele acompanhou o Alexandre de uma forma assim muito feliz e muito agradável. E durante esse trajeto, o Alexandre e o André Luiz, eles conversaram bastante. Porque o Alexandre diz assim que ele recebeu assim muitos favores do Adelino, da Raquel e também do Segismundo durante essa última encarnação. E ele se sentia muito feliz de retribuir esses favores e também ser útil àqueles espíritos ali. Então o Alexandre falou para ele nesse trajeto como é difícil a reencarnação. Ele falou sobre a libertação espiritual, que nós devemos nos acertar com os nossos inimigos. Nós devemos praticar a lei do bem e estarmos sempre chamando a todos a vivermos fraternalmente. E estarmos sempre intercedendo pelo bem das outras pessoas. E depois então deles conversarem bastante, eles chegaram até o lar do Adelino e da Raquel. Era um lugar assim muito confortável, muito bonito, cheio de flor. Eu imaginei ali uma chácara. E eram aproximadamente 18 horas. E o André Luiz disse assim que ele ficou muito surpreso, porque quando eles chegaram ali, o Herculano estava ali na porta esperando por ele. Mas o Alexandre falou para ele assim: olha, André, eu pedi para que Herculano viesse até aqui e que também trouxesse o Segismundo para que nós fizéssemos um trabalho de aproximação entre o Segismundo e o Adelino. E o Herculano então cumprimentou o Alexandre de uma forma assim muito agradável, né? E falou pro Alexandre assim: olha, o Segismundo está lá dentro esperando por nós. Aí o Alexandre falou para o Herculano: olha, foi uma excelente medida e vou reservar então esta noite em favor dos nossos irmãos e vamos ver o que é possível se fazer. Então eles entraram lá dentro da casa do Adelino e da Raquel, só que eles estavam jantando. E junto com eles tinha o filhinho deles, o mais velho, né? E também não muito longe desse grupo familiar ali, tinha um espírito descansando numa cadeira de balanços, que imediatamente ele se levanta quando ele vê o André Luiz e o Alexandre chegarem, dirigindo-se principalmente ao Alexandre. Abriu os braços assim de uma forma muito carinhosa e o Herculano falou para o André Luiz assim: esse daí é o espírito Segismundo, é esse que vai reencarnar. E o Segismundo chegou assim para o Alexandre, mas deu aquele abraço carinhoso, chorou de uma maneira convulsiva. Mas aí o Segismundo conversou muito com o Alexandre, fez tantas reclamações, mas o orientador deixou com que ele desabafasse e falou para ele assim: olha, você precisa se acalmar. Quem, meu amigo, não tem as suas lutas?
os seus problemas, as suas dores. Todos nós somos devedores uns dos outros. É motivo de alegria, é motivo de agradecimento a Deus recebermos essa sublime oportunidade de resgate de pagamento das nossas dívidas. Não chore. Observe, os nossos irmãos estão ali jantando. Nós não devemos e também nós não podemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento a eles. Aí o Alexandre, então, pegou o Segismundo e recolocou ele de novo naquela cadeira de balanço em que ele estava. Porque ele sentiu, assim, que o Segismundo estava enfraquecido, enfermiço, e falou para ele assim: olha, você precisa ter coragem. O momento que você está passando agora é um momento divino para o seu futuro espiritual. Fica tranquilo. Nós vamos organizar tudo, você precisa confiar em nós, mas também você precisa confiar em Deus. Mas o Segismundo falou para o Alexandre em lágrimas: eu experimento grandes obstáculos, ou seja, os meus problemas são muito grandes. E ele falava assim com muito medo, com muito receio. Sabe, eu reconheço que eu fui um criminoso, mas eu pretendo redimir as minhas velhas culpas. Só que o Adelino, apesar de ele ter prometido lá na esfera espiritual, ele chegou aqui, nessa reencarnação dele, e ele se esqueceu. Ele não se lembra daquilo que ele fez, do perdão que ele precisava dar aos meus antigos erros. Na realidade, o que a gente percebe até aqui é que o Adelino, ele não perdoou Segismundo. Lá no mundo espiritual, ele tolerou o Segismundo diante daquele grupo ali deles, né? E a gente vê então que o Adelino não perdoou Segismundo. Mas o Alexandre, que tudo ouvia assim, essas reclamações de Segismundo, de uma forma muito carinhosa, como se fosse um pai falando para um filho, falou para ele assim: por que você está envenenando o seu coração? Não complique a sua própria situação, meu filho, colocando no seu coração injustificável desânimo. Vamos, levante as suas energias. Nós precisamos de boas energias para esse momento. Coloque-se você no lugar do Adelino, vítima dos outros tempos do seu ato impensado. Foi você quem o assassinou. Será que você não estaria igual a ele se estivesse no lugar dele? Será que você não estaria passando as mesmas dificuldades? Tenha calma. Tenha cuidado para você não perder essa bendita oportunidade que a providência divina está te oferecendo. Você precisa tolerar algo que está ofendendo os seus sentimentos. E dessa forma, você está tendo a oportunidade de reparar o seu passado, onde foi você quem assassinou o Adelino. A Raquel, ela se prostituiu. E assim você tem a oportunidade de atender ao presente. Esse momento que você está passando é um momento de agradecimento a Deus, de você se harmonizar com o grupo ao qual vocês são devedores. Aí, como a gente sabe, o Segismundo, ele tinha muito conhecimento lá no mundo espiritual, porque ele estava lá mais tempo que o grupo, né? Mas aí ele deu um sorriso meio assim para o Alexandre e acabou concordando com as orientações que o Alexandre passou para ele. E falou para ele: você tem razão. Mas o Herculano, que também é amigo do Segismundo, estava aí do seu lado, né? Ouvindo toda aquela conversa, e como a gente sabe, o Herculano, ele estava com dificuldade de reaproximação ali do Segismundo. Aí ele falou assim, com muita pena, com muita dó, né? Falou: coitado do Segismundo, ele está muito abatido, ele está muito desanimado. Mas o Alexandre falou para ele assim: olha, é muito natural, porque em tais circunstâncias, ou seja, quando o espírito ele vai reencarnar,
ele sofre certos desequilíbrios em face da necessidade do regresso à carne. Essa adaptação da saída do mundo espiritual para se adaptar aqui no corpo físico, o espírito passa por períodos de conturbação. Só que o Segismundo, ele estava levando muito longe esse fenômeno. Ele estava acentuando, ele estava aumentando as suas preocupações, criando expectativas que provocavam insegurança para ele. Aí, pode ser, né, que o Segismundo achasse que esse ódio assim que o Adelino estava sentindo para ele traria dificuldades na sua existência futura como pai, né? Aí então o Alexandre, naquele momento ali, ele olhou o casal, a família ali reunida, sentada na mesa, né? Observou eles e falou para o grupo assim: vamos observar o Adelino e a Raquel. Vamos ver qual é a cooperação que eles podem receber. Vamos acompanhá-los em silêncio. Mas o Adelino estava sombrio, silencioso. E até aquele momento ali, ele estava conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Mas eles perceberam que Raquel, ela se esforçava para manter um diálogo assim mais agradável. Aí ela pergunta para ele assim: não se efetuou os negócios que você esperava? Aí ele responde: não. Mas e você? Continua interessado? Sim. Viajará na próxima semana, caso não realize os empreendimentos até domingo? Talvez. Aí Raquel, né, bem chateada assim, ela continuou perguntando, né? O que desculpas apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O Adelino deu uma olhada nela assim com uma certa frieza e respondeu: nenhuma. Só que o Alexandre, até naquela altura ali da conversa deles ali, ele ficou muito preocupado. Ele fez um gesto assim com a cabeça e falou para o grupo: ah, em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Então, nós vemos aqui que o Adelino, ele conservava um estado assim muito ruim, que o isolava, não permitindo o auxílio. E a gente vai ver que foi por isso então que Herculano convidou o Alexandre para participar junto com ele, auxiliando o processo de reencarnação entre o Segismundo e o Adelino. Porque o Herculano estava tendo muita dificuldade de aproximação desse grupo. E o Alexandre, então, ele se levantou, deu uma olhada assim na mesa, lá naquela família, lá e tal, né? E pensou assim: vou procurar despertar no Adelino as fibras sensíveis do coração, a modo de prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos esta noite. O Alexandre, então, aproximou-se da criança, um belo menino, que ele tinha, assim, aproximadamente uns 3 anos, colocou a sua mão no seu coração. Aí o André falou que vi que o menino sorriu. Vou fazer um parágrafo aqui. Eu acho, né? Eu fiquei morrendo de dó de um menininho lá naquele ambiente ali jantando, né? Aquele ambiente triste do pai, né? Mas, só que o André Luiz fala assim: mostrando um novo brilho nos olhos azuis. Aí o menininho falou assim para a mamãe dele assim: mamãe,
é que o papai está triste? Eu imagino o susto assim que o Adelino levou, né? Porque ele não esperava essa reação do menininho, né? Aí o Adelino, então, ele ergueu o rosto com uma certa admiração, ao passo que Raquel, emocionada, falou assim: olha, eu não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado, meu filho, é com os seus negócios. Mas o que são negócios, mamãe? Perguntou o Joãozinho. Ah, são as lutas da vida. Aí o Joãozinho deu uma olhadinha assim para a mamãe e perguntou para ela assim: e o papai? Ele fica alegre nos negócios? Ah, ele fica assim, respondeu a mamãe sorrindo, né? E por que então que ele fica triste em casa? Enquanto que o pai olhava, seguindo esse exemplo, né, sobre forte emoção, a mãe carinhosa falou para a criança com muita paciência que nas lutas de cada dia, Joãozinho, o teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, ele traz consigo muitas preocupações. Se na rua o teu pai deve mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui, meu filho, é o lar, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança, então, prestando atenção na conversa da mamãe, olhando um pouquinho para o papai, um pouquinho para a mamãe, e ele falou para a mamãe dele assim: ah, mamãe, que pena, hein? Mas o Adelino, naquele momento ali, ele foi tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira. Ele sentiu que uma nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Ele sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com um novo tom de voz. Aí a gente percebe que o Adelino despertou, saindo daquele estado de vibração ruim em que ele se encontrava, e falou para o menininho assim dele: ah, filhinho, que ideia é essa? Eu não me sinto entristecido, eu estou, aliás, satisfeitíssimo como o último dia no passeio da serra. A tua mãe te explicou muito bem o que se passa comigo. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que ele se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. Aí Raquel, então, com um sorriso de satisfação, observou a mudança brusca do companheiro, e aí então o menininho, por sua vez, não disfarçava o contentamento no seu semblante infantil e esperou que o pai terminasse as suas explicações afetuosas, e sempre envolvidos na irradiação magnética do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao papai perguntando assim: ô papai, por que você não vem rezar conosco esta noite? O genitor trocou um expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenininho, né? Sabe, meu filho, eu tenho tido muitos serviços à noite, mas eu voltarei hoje, mais cedo, para acompanhar as tuas preces. E sorrindo assim, com alegria, assim, ele falou: você já sabes orar sozinho? Ai, o pequenino falou satisfeito assim: ah, já sei sim, a mamãe me ensina todas as noites a rezar por você, quer ver? E aí, eles jantando, né? Ele abandona aquele talher e instintivamente ele olha para o alto e coloca as suas mãozinhas postas e falou: meu Deus, guarde o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia, que assim seja. E aí, então, né, o Adelino, que no início assim estava rude, com aquele semblante, né, endurecido, mostrou os olhos rasos d'água,
sensibilizados pelas fibras mais íntimas, fixando eternamente o filhinho, falou para ele assim: ah, estás muito adiantado, hein, filhinho? E hoje eu rezarei também. E aí a gente percebe que o Adelino despertou mais uma vez. De alma desanuviada, ele olhou para a companheira orgulhoso de possuir devotamento dela e falou para ela assim: a prece, a oração de Joãozinho me fez enorme bem. Eu trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir por quê. Qual era o meu estado de alma? Há muitos dias que as minhas noites são agitadas, cheias de aflições, cheias de pesadelo. Eu tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes eu rendo graças, agradeço a Deus ao despertar-me pela manhã, porque eu me sinto mais à vontade enfrentando os problemas humanos do que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A Raquel ficou assim, observando de uma forma muito carinhosa e falou para ele: ai, meu bem, você poderia descansar um pouquinho. E comovido, o Adelino, então, com a delicadeza da mulher, falou para ela assim: sabe, eu tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo que eu deito no meu leito, eu sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e pesadelo. E sem que eu saiba explicar qual que é o motivo. Aí Raquel pergunta para ele assim: e os seus sonhos? São sempre os mesmos? Ele diz: sempre. Responde assim para ela com muita emoção: eu vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos de maneira de um mendigo vulgar, a implorar-me socorro. Mas ao fixar-lhe a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. E em outras ocasiões, eu tento estender-lhes as mãos, vencendo a impressão de terror, de pavor. Entretanto, eu fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E assim, ele modificou a voz e falou: olha, eu admito que eu esteja sofrendo fortes desequilíbrios nervosos, sem saber qual é o motivo. Aí ela fala assim, num tom bem carinhoso para ele: por que é que você não procura um tratamento médico? Aí o Adelino começou a pensar, alguns momentos, como que se o seu espírito buscasse o seu passado, no seu passado, recordações. E olhou bem para Raquel, de olhos brilhantes, e falou para ele assim, para ela: talvez eu não precise procurar recursos médicos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? E de olhos molhados ele continuou falando para ela: quando eu era menino, a minha mãe me educava na ciência da prece, ensinando-me a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Eu sentia a bondade divina em todas as coisas. Ajoelhava-me confiante nos pés da minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência do pão de cada dia. E desde então eu perdi a crença pura que eu sinto necessidade de retomar. Raquel então enxugou seus olhos, muito emocionada, e ficou pensando, há quantos anos não observava no companheiro semelhante demonstração emotiva. Ergueu-se emocionada
e chamou e falou assim: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. Então, nós vemos que essas lembranças fizeram que Adelino ficasse mais triste. Mas Raquel, ela quis mudar o rumo do diálogo, deixando aquela conversa assim mais animada, e chamou o Joãozinho, que o Joãozinho animava a conversa com o pai, né? Com o seu jeitinho infantil. E ela convida o Joãozinho assim: Joãozinho, hoje o papai virá rezar conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Quer dizer, uma alegria muito grande tomou conta do coraçãozinho do Joãozinho, que olhou a mãezinha e falou de uma forma muito feliz: ah, mamãe, então eu farei todas as orações que eu já sei. E após o jantar, experimentando sim disposições diferentes, o Adelino se despediu com delicadeza, ao qual Herculano classificou como inabitual. Então Alexandre, muito satisfeito com o progresso, né, deles, depois de restituir então a criança aos cuidados maternos, falou assim: felizmente, os nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. E nós vemos então que o Adelino está preparado para receber as orientações logo mais à noite de Alexandre. E assim então a gente termina essa primeira parte do capítulo. E a Ângela, a semana que vem, dá continuidade. Muito obrigada a todos.